Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o Aprendiz Cristão. Aquele abraço sincero, fraternal e uma semana de milagres. Eu quero, nesse nosso bate-papo de hoje, falar um pouco sobre o tempo. Eu quero falar sobre o tempo, vários assuntos que vieram ao meu coração para compartilhar com o teu coração. Eclesiastes capítulo 3 é um dos textos mais falados sobre o tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. É interessante que quando nós ouvimos Eclesiastes capítulo 3, ele nos chama a atenção a valorizarmos o tempo e respeitarmos o tempo. Fazemos as coisas dentro do tempo e entender que tudo que vivemos em vida são fases. São períodos de tempo que vão acabar e vão chegar a outros períodos de tempo, como, por exemplo, a maturidade. Somos imaturos até uma idade, depois nos tornamos maduros de uma idade adiante. É interessante falar que quando fala um tempo para todas as coisas, a gente às vezes negligencia isso. Por exemplo, há tempo de nascer e tempo de morrer. E nós queremos aproveitar o tempo quando não temos mais tempo. Queremos visitar a pessoa depois que ela morre. Quantos vão visitar quando não dá mais tempo, a pessoa já morreu? E em vida, não visitamos ou não nos preocupamos ou protelamos, adiamos. Achamos que podemos visitar amanhã sem saber se temos força e domínio sobre esse amanhã. O tempo passa, o tempo vai embora como uma areia que escorre por entre os dedos e a gente não percebe. E quando vamos acordar para a realidade já passou muito tempo. Há tempo, por exemplo, de estudar, se formar, se graduar e há tempo de namorar. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas namoram mais prematuramente, mais cedo, enquanto deveriam estar focados no estudo. Porque enquanto os pais pagam água, luz, pelo menos, você tem liberdade para poder estudar. Aí a pessoa alcança 30 e poucos anos e aí lembra que tem que voltar a estudar porque negligenciou o estudo lá atrás. Aí já tem filho nascido, já tem aluguel para pagar, já tem trabalho para fazer, se torna extremamente difícil e complicado. Então, enquanto há tempo para fazer isso, devemos fazer e não devemos negligenciar o tempo. Às vezes o tempo passa e a gente pensa que ao passar do tempo, a gente não vai ter como desfrutar as bênçãos de Deus, porque a pele vai enrugando, os cabelos vão embranquecendo, outros nos aparta de nós, fogem da nossa cabeça, e a gente pensa que não tem mais. Se Deus cumprir a promessa hoje, seria bom se ele cumprisse quando eu tivesse 20 anos de idade. Glória a Deus por isso. Claro que um carro na mão de quem, uma Lamborghini na mão de quem tem 20 anos de idade é muito melhor do que na mão de quem tem 50. Só que na mão de quem tem 50, essa pessoa tem mais maturidade para aproveitar esse carro e talvez valorizar mais o seu preço, vender, comprar mais uns 2 carros e ainda sobrar um dinheiro em conta. Então, é relativo, porque podemos ter idade e Deus cumprir a promessa na nossa ótica e visão tardia. Mas é interessante falar que toda bênção, quando se manifesta, ela nos renova. Ela renova a nossa força, nosso ânimo, ela motiva mais a nossa fé. A palavra também diz que o tempo demorado, ele enfraquece o coração. Eu gosto demais da franqueza, posso dizer assim, da Bíblia, que ela fala que o tempo demorado, ele enfraquece o coração. Quando o salmista diz assim no Salmos 40, eu esperei com paciência, aquele ali, querido, vou ser sincero para você, não é meus salmos. Eu espero sem paciência. Eu espero sem paciência, mas espero. Espero em Deus, mas não com paciência. Como, por exemplo, a profecia. A profecia nos atrapalha. Não sei se você já pensou sobre isso. Quando recebemos uma profecia, a gente fica contando nos dedos o dia que Deus vai abençoar. Há uns malucos que ainda falam assim, conta 7 dias. Aí você já está contando 7 anos. Aí você lembra que um dia para Deus são 1000 anos. 1000 anos é um dia. Então esse negócio de tempo para Deus, se Deus falar assim, calma, não é confortante, porque a calma de Deus não é a minha calma. Um dia para Deus é 1000 anos, então ele está muito tranquilo. Enquanto nós estamos nesse tabernáculo de carne, estamos preocupados e faltosos de muita coisa. Outra coisa importante para falar do tempo é que o tempo está passando.
o tempo está passando. Você queira ficar num quarto escuro, mas o tempo está passando. Você queira cruzar os braços, ficar numa rede, mas o tempo está passando. O tempo não respeita meu momento de dor. O tempo não para. E pelo tempo não parar, a gente perde tempo hoje mesmo. Já estamos chegando perto do fim do ano. E parece que foi ontem que ouvimos os fogos estourando-se no ar. Então já está chegando mais um ano, ou seja, passaram-se mais 365 dias. Então não podemos perder tempo, porque o tempo vai embora e a vida vai indo, e a idade chega. Quando você vai ver, bate na tua porta mais um aniversário. Algumas dores vêm no corpo por causa da idade. Coisas que eu chamaria até de natural, dores que não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com macumbaria, com obra negra, não, tem a ver com a idade. São ônus e bônus, né? São ônus da idade. Você não vai chegar com 70 anos com a pele de 6 meses, querido. As dores vão vir nos ossos, os ossos estão sendo gastos. Ao longo do tempo nós sentamos mal, nós comemos pessimamente mal. Então não tem do que reclamar. São coisas que vão vir pelas consequências das nossas atitudes e das nossas ações. Mas o tempo está passando e não podemos permitir isso sem aproveitar o tempo. Eu mesmo, quando estou em casa chateado, angustiado, enclausurado, ou estou até com dor, eu saio para a rua. Eu não fico em casa, eu abro a porta, vou andar. Porque nesse meu andar, eu reflito. Eu vejo o mundo lá fora, vejo carros andando, pessoas conversando, e isso faz eu refletir. Sinto o vento batendo no meu rosto, e isso me faz refletir. Eu estou vivendo. Agora, se eu ficar em casa deitado, o que vai me ajudar? Como Neemias, chorou por um período de tempo, mas depois teve uma reação. Estive jejuando e orando. Ação dentro da situação que ele vivia. Então, o tempo tem tudo isso. E o tempo passando não quer dizer que não vamos viver o que ainda queremos viver. Há quem diga que a gente começa a viver depois de 50. Eu não sei qual é a técnica ou a ideia que eles pensam acerca disso, mas é com 50 que se vive, dizem. Eu acho meio contrário isso, porque toda história tem uma história, né? Toda vida tem uma história. O meu livro foi escrito de uma maneira, pela forma que o mundo me guiou. A sua vida foi... Não é que pessoa não estuda porque ele é vagabundo e não quer estudar. A vida permitiu para ele uma situação, enquanto a vida dos outros permitiu outra situação. Até hoje eu faço o culto fúnebre de pessoas que morreram aí com seus 80 anos. E eu perdi meus pais cedo. Meus pais morreram com 30 e poucos anos, cada um deles. Eu perdi meu pai com 11, minha mãe com 14. Então a vida me deu rasteiras que eu tive que trabalhar. A minha mãe era manicure, mas ela falava assim, só vai estudar. Eu poderia terminar colegial e faculdade, que a minha mãe, eu tenho certeza, que ela faria das tripas coração para poder me dar condição de fazer um estudo. Como ela pagou uma vez para o meu irmão, datilografia, que na época era coisa da época. Quem não conhece, pesquisa no Google o que é datilografia, porque hoje o mundo está veloz. E por falar de velocidade do mundo, o mundo está veloz, querido. Se a gente parar, quanto tempo vai passar e nós vamos ficar cada vez mais arcaicos. Então essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão, falando um pouco sobre o tempo. Então entenda isso, que ele viva, abra a porta, saia para fora, vê o vento bater no seu rosto, vai viver, vai andar na grama, vai molhar os pés na praia, vai desfrutar da vida que Deus permitiu para nós. Eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e deixe os seus comentários, porque através dos seus comentários nós interagimos, conversamos e também melhoramos. Querido, beijo no teu coração, abraço sincero e até o próximo, o Aprendiz Cristão.